voltarmos às nossas salas. Eu só quero trazer aqui para os irmãos um versículo para estimular a fé da igreja. Se encontra em Jeremias, no capítulo de número 29, Jeremias 29, Jeremias capítulo 29, versículo 11, Jeremias 29, versículo 11. Abra aí a palavra de Deus, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Nós leremos até o 14. O texto diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o fruto pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Até aqui. Os irmãos sabem que Jeremias, ele escreveu num contexto de cativeiro, de disciplina do Senhor para com o povo de Deus. Ele escreveu quando o povo estava em profunda desobediência, não ouvia a voz do Senhor, e o Senhor disciplinou o seu povo, os levou para o cativeiro babilônico, e por causa do cativeiro babilônico e da mão pesada do Senhor sobre o povo, o desespero tomou conta da nação, a falta de esperança sumiu. O povo passou a imaginar que a vida deles estava resumida àquela realidade. Quando Deus então levanta o profeta para, dentre tantas palavras de esperança, esta, da parte de Deus então, dizendo: porque eu sei. Aqui nós temos uma menção da onisciência de Deus. Eu sei os pensamentos, os planos que eu tenho para vocês. Deus é um Deus que planejou. Deus é um Deus que não deixa a vida da sua igreja caminhar ao seu bel prazer ou conforme a astúcia de Satanás e os seus demônios. Deus tem planos, e às vezes nós imaginamos que aquilo que nós pensamos é o melhor para a nossa vida, seja os aparentes sucessos ou fracassos. E a palavra de Deus vem dizer então: eu sei os planos que eu tenho para vocês, e neste momento, planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Na verdade, aqui é um futuro cheio de esperança, porque se tinha algo que lá no fundo do coração do povo existia, era uma expectativa
de retorno, de restauração. O que acontece conosco, seres humanos, é que à medida que o sofrimento vem batendo muito, à medida que você vai sendo frustrado nos seus planos e nos seus projetos, a tendência natural é nós irmos congelando os nossos planos, os nossos sonhos. Nós temos a tendência de desistir de coisas excelentes e sublimes, porque elas às vezes não acontecem no tempo e à maneira que gostaríamos que acontecesse. Por isso Deus por vezes levanta homens e mulheres para dizer: eu tenho planos para a sua vida, e ao contrário do que muitas vezes você pensa, os planos são de bem. Os planos são para gerar esperança no seu coração. E aí então, vem aqui uma segunda palavra que está ligada à oração, o cumprimento dos planos de Deus vinculados a uma vida de oração. O verso 12: naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Ele está dizendo: eu tenho planos para vocês, são planos de bem. O cumprimento desses planos vai passar pelo crivo da oração. É importante que a igreja entenda a necessidade de uma vida de oração. Uma oração intensa, uma oração fervorosa. E não apenas isso, irmãos, orações bíblicas. Oração bíblica. Deus não responde oração porque você ora. Deus responde oração se a sua oração estiver embasada na palavra, nas promessas de Deus. Tem muita gente fazendo oração para Deus, determinando, decretando, né, dizendo que Deus é obrigado a fazer isso, e faz um monte de coisa. Deus vai dizer: eu não sou obrigado a nada, a não ser cumprir aquilo que eu prometi. Deus está aliançado com a sua palavra revelada. Por isso nós precisamos aprender a orar, e a orar a Bíblia, a orar a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra revelada de Deus. A vontade de Deus está aqui para mim e para você. Quando vocês passarem a orar a mim, eu os ouvirei. Deus está dizendo: você tem acesso à minha presença. Se você falar comigo, eu vou te escutar. Você não precisa o tempo todo que alguém viva intercedendo por você. Você não precisa o tempo todo procurar uma mediação, porque o nosso mediador é Jesus. Então, se você passar a orar a mim, eu vou te ouvir. E aí, mais um detalhe ligado ao cumprimento do plano de Deus. Deus tem um plano para a sua vida, aqui e agora, hoje, tinha lá e tem aqui. Para Deus cumprir o plano na sua vida, você precisa orar, e depois você precisa agir. Verso 13: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. E essa ação é uma ação de relacionamento com Deus. Então aqui envolve a parte prática, né? Quando a gente fala que ora, ele está falando de relacionamento com Deus, de envolvimento com Deus, de correr atrás de Deus, de buscar a Deus, de falar como Jacó falou: eu não saio daqui se o Senhor não me abençoar, eu não deixo o Senhor se o Senhor não agir na minha vida. Então ele termina no verso 14 dizendo: serei encontrado por vocês. Serei encontrado por vocês. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Na nova versão, na revista atualizada, ou na própria Nova Almeida, a Bíblia diz: farei mudar a vossa sorte. Farei mudar a vossa sorte. Deus está dizendo: eu faço uma mudança na sua vida, hein? Ele está dizendo: eu tenho plano para você. O plano meu é bom para a sua vida. Às vezes você fica decepcionado, você fica entristecido, você fica contrariado, você fica chateado. Você não entende por que as coisas estão caminhando dessa forma. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você passar a orar a mim, se você me buscar, eu mudo a sua sorte. Se você fizer isso, eu mudo a sua história, eu mudo a sua sorte, eu viro a chave na sua vida.
Coisas não acontecem muitas vezes, e nós temos que tomar cuidado com fatalismo, gente. Fatalismo teológico. Sabe? Está determinado, está decretado, está isso, está aquilo, então. Pronto. Sabe? A Bíblia deixa claro aqui, tem condições, tem condicionais. Se você me buscar, se você orar, eu mudo a sua sorte. Então, faça prova de Deus, busque a Deus, ore a Deus, se envolva com Deus e perceba Deus agindo na sua vida. Se aliancie com Deus, assim que fala? É, né? Isso. Deus vai mudar a sua sorte. A palavra é descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Se as coisas estão difíceis, descanse no Senhor. Acalme. Fique calmo. Fique tranquilo. Fique sereno. Só não deixe de orar e não deixe de buscar. Não deixe de se envolver com Deus. Porque a qualquer momento, Deus vira a chave na sua vida e na sua família. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos separar as nossas salas.